Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free Worlds, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade e mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Até porque a gente sabe que tem muito coroa que implica com os mais jovens e isso é etarismo. Eu sou o Fábio Betti. E eu, Fernando Blanco. E eu, Felipe B. Pois é, olha aí. Um trio hoje... de FBs aí hoje. Tem três, Fábio Betti, Fernando Blanco e Felipe Barcelos, ou para os mais íntimos, Felipe B. E não poderia ter uma pessoa mais legal para a gente trazer aqui nesse podcast, porque o Felipe é uma figura, ele tem assim um arco de temas de interesse que é muito difícil de a gente ver. Eu acho que eu não conheço ninguém. O homem fala de guerra, o homem fala de cinema, porque ele é cineasta, ele é jornalista, ele vai falar de tanta coisa bacana aqui pra gente. Queria dar as boas-vindas então ao Felipe, né? E já então lançar aqui a pergunta para a partir dela a gente começar o nosso filme. O que fazer para ser criativo em todas as fases da vida? Ter curiosidade, fundamental. Eu comecei meu trabalho na indústria criativa, né? Lá atrás, antes até da MTV, foi meu início na comunicação, eu fui técnico e juiz de surf e bodyboard. Uau. Ainda teve essa parte na trajetória, mas apesar de exigir disciplina e criatividade, foi na MTV que o âmbito criativo entrou na minha forma de pensar, na minha forma de agir e de produzir conteúdo. E você começou como... Você foi o primeiro VJ. Isso, em preto 1991, TV, né? Primeiro VJ preto. Na época eu estudava geografia na PUC Rio de Janeiro. Uhum. Não tinha nenhuma ligação com televisão, né? Gostava de ouvir música, gostava de ouvir rap, gostava de ouvir heavy metal, que é uma grande paixão. Já tinha tido banda, né? Black Sabbath, minha vida ali, tranquilo, né? Já tinha tido banda nessa época, estava fazendo geografia feliz da vida e surfando, né? Como eu te falei, era técnico de surf e bodyboard, viajava com a equipe, enfim, era a minha paixão. E aí um dia, minha irmã, que já morreu, infelizmente, virou para mim e falou: olha, vai ter um concurso para a MTV. Por que você não se inscreve? Eu falei: televisão, nada a ver. Só tem DJ branco e tal, nunca vou entrar. Ela: manda o seu currículo, prepara o seu currículo, faz o que tem que ser feito a inscrição. E aí, a inscrição levava uma foto, 5x7, aquela de passaporte, em preto e branco, e um currículo, na verdade, currículo datilografado. Opa. E era o concurso com muita gente. Então, cheguei no Circo Voador, um espaço cultural aqui no Rio, tinha uma fila gigantesca de pessoas querendo ser DJ, porque era o grande lance dos anos 90, né? Falei: já estou aqui, vou esperar. Esperei, consegui falar, né, com a equipe de seleção, e quem me selecionou foi o Rogério Galo, né? Hoje é um grande diretor da Band e tal, e ele era o quê? 4 anos mais velho do que eu, 5 anos mais velho do que eu, no máximo. Perguntou o que eu queria fazer, por que eu merecia ser DJ. Eu falei: eu gosto de música, vivo música e não tem VJ preto. Boa. Aí ele perguntou: o que você quer fazer na MTV? Eu falei: eu quero fazer um Fúria Metal. Aí ele falou: mas vai ter um Gastão. Eu falei: então, o que eu posso fazer? E aí o VJ do Yo, que era o Rodrigo, estava saindo do Yo. Era o Carioca também, hoje ele tem uma agência de publicidade em São Paulo, muito bacana. Rodrigo Leão, um abraço para o Rodrigo Leão. E ele estava saindo para ser editor de uma revista da Editora Abril. Eu falei: opa, é minha chance. E aí eu fui fazendo os testes, já foi uma bateria de testes durante alguns meses. E no final da história eu falei: vou ser chamado, não vou ser chamado, se eu não for chamado já valeu a experiência. E aí fui chamado, e aí abriu um mundo completamente diferente para mim. São Paulo, para começar, nos anos 90,
E eu vindo do Rio, né, aí larguei o surf, larguei o jiu-jitsu, mergulhei, larguei a faculdade e mergulhei nessa experiência. E aqui no nosso Esquenta você falou que, na verdade, você tem muitas outras experiências diferentes na sua carreira, foi uma carreira Sim. de muitas experiências, e a gente, trazendo aqui o tema da criatividade, né, e para evitar só trazer superação, né, sucesso, etc. Tal, que experiências... Nossa, muito tropeço. Então, talvez eu tivesse curiosidade já de cara aqui na medalhinha, né, e os tropeços, assim, que Muitos você lembra desses tropeços muitos na tropeços. sua trajetória? Na própria MTV, eu tive alguns tropeços, porque eu não conhecia televisão. Eu não conhecia o fazer televisão, e eu era produtor, eu era o programador, eu escolhi o conteúdo que ia ao ar e aprendi a ser repórter. E esse processo de aprendizagem, ele é muito doloroso, né? A gente tropeça, a gente erra, a gente é julgado. Então foi um processo bastante complicado. Mas ao longo da carreira, errei muito também. E errei numa época que não podia se errar, porque você não tinha o digital. Eu errava com filme, com película. Então, se você faz um trabalho errado em película, você está desperdiçando uma lata de filme, né? Então, você aprende a lidar com os erros. Eu, por exemplo, já tive que fazer um videoclipe inteiro com um filme vencido. E aí o resultado, que era um erro, eu transformei em efeitos, em linguagem. Mas existiram erros complicados, e na transição, quando eu saí da MTV, tive a minha empresa, né, de videoclipes e tal, e depois voltei para o mercado formal, em 97, na Globosat, eu me achava gigante. Falei, já fiz TV, já tive na TV mais inovadora do país. E quando eu entrei para a Globosat, eu vi que eu não sabia nada. Eu ainda tinha muita coisa para aprender. E eu fui colocado contra a parede. Me pediram 3 meses. Você tem 3 meses para aprender a fazer do nosso jeito aqui. Muito bacana, você teve seu passado na MTV, né, há 5 anos atrás, no caso era 97, tinha saído em 92 da MTV, e eu chorei, eu falei, eu não sou capaz, eu não tenho condições de tocar esse trabalho, de coordenar um canal de TV. E quase desisti. Quase desisti. E desistir para mim ali era a derrota total. Né? Eu já tinha trocado de universidade, já tinha deixado a geografia e fui para a comunicação, né, para ganhar essa bagagem técnica e profissional na área de comunicação. E ainda assim eu estava cru. Né? Muito cru. Não tinha condições, naquele momento, de falar, não, eu sou o cara. E aí eu tive um chefe, né, o Vinícius Barbosa, que foi fundamental nesse processo. Ele acreditou em mim. Ainda assim não foi fácil. Não foi fácil. E eu fiquei com muito medo. Falei, o que eu vou fazer, então? Eu vou largar isso aqui, vou fazer concurso público? Não, vou abandonar um sonho e uma vontade de fazer diferente, de usar a criatividade nesse processo aqui na Globosat. No final das contas, aos poucos, as coisas se ajustaram, mas não foi em 3 meses. Na verdade, tinha muita gente querendo puxar o tapete, né? Eu sempre tenho, né? Querendo que eu não desse certo. E eu já tinha essa curiosidade de trabalhar em diversas áreas. Então, eu era um programador de TV, mas também era um criador de conteúdo em televisão, também mexia com a área técnica, então fazia esse casamento que antes não tinha profissionais na Globosat, no canal Multishow, que fizessem essa costura. E fazer essa costura foi o que me deixou no canal. Né? Poder unir todas as áreas e ficar bom para todo mundo ali no processo. E, Felipe, a cor da pele influenciou nesse processo de... Não tenha dúvidas. Influenciou muito. Muito. Na MTV, eu não tinha profissionais pretos, eu era o único. Depois chegou a Rita, né, que fez um outro programa de reggae, mas na Globosat já tinha os profissionais pretos. Só que eram todos da área técnica, né, dos que a gente chama de chão de fábrica. Você não tinha, nos canais, alguém de criação, alguém no topo da cadeia que fosse preto. Então, óbvio que você sente, quando o preto fala, muita gente fica desconfortável. Quando o preto cria, é pior ainda a sensação. Era naquela época, né? Mas ainda assim eu tinha pessoas ali naquele grupo, né, empresarial, TV Globo, Rede Globo,
Era um braço da Rede Globo, hoje é tudo Globo, mas na época era um braço de TV por assinatura, que apostaram nessa possibilidade de ter um olhar diferente. Mas era virar as costas e ouvir. Né? Então, o negão, entre aspas, não era sempre uma coisa carinhosa. O negão era aquele preto. Né? Uma frase típica do passado, que era: isso é coisa de preto. Isso é coisa de preto. Eu falava: putz, como é que eu vou lidar com isso aqui olhando no olho, sem baixar a cabeça? E eu tinha um estilo diferente também, só para vocês imaginarem. Chegava na emissora com um sapato azul, que era uma plataforma, e não era um azul corporativo, aquele azul, era um azul escandaloso. Enorme. Numa marca chamada Zoe, lá de São Paulo. E as pessoas olhavam e falavam: o que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara está fazendo aqui? E alguns já me conheciam, tinham visto na MTV, e outros tinham me conhecido porque também, depois da MTV, eu lancei um grupo de rap, né? E viajei o Brasil com essa banda e tal. Então, tinha gente que tinha um álbum. E naquele momento ali na TV, eu não era nem o artista e não era o ex-VJ. Eu era um incômodo. Eu era um incômodo. Né? Então, toda vez que acontecia alguma coisa um pouco mais delicada na jornada profissional ali, vinha alguém e falava: tu não é mais VJ não, cara. Aqui a coisa é séria. Como se eu não fosse sério. E eu era sério. Então, ao longo dessa jornada ali na Globosat, eu aprendi muito, aprendi com colegas, que é uma coisa fantástica, aprender com colegas que estão no mesmo nível que você e outros que estão em outra parte da cadeia, né, profissional. E esse aprendizado, né, me ajudou a ter diálogo franco. Né? Hoje virou moda, tá? Eu até vou escrever sobre isso, que é o radical candor, né? De você ter o diálogo franco e não ter medo do que ele vai gerar, mas sempre de uma maneira que vai trazer um resultado positivo. Naquela época não tinha nome, não tinha esses adjetivos, mas eu precisava fazer isso para sobreviver ali dentro. Né? Porque senão ia ser complicado. E essa época foi muito importante. Eu fui galgando os degraus, né? Aí lançamos novos produtos, dirigi documentário, lançamos um canal adulto, que é o Sexy Hot, né? Dentro da estrutura da Globo. Então foi muito bacana poder fazer esse mix de informação, esse mix de mundos diferentes dentro de uma mesma área que é a televisão. Mas a coisa do racismo, ela sempre foi muito clara. Muito clara. E aí tem dois caminhos. Um caminho esse cara é o preto chato que insiste em fazer isso daqui. E o outro caminho eu não posso demitir esse cara porque ele é preto e vão dizer que eu demiti ele porque ele é preto. Né? E isso, na hora que eu errava, é complicado de admitir, mas na hora que eu errava era uma âncora, era um suporte. Eu me dava o direito de errar um pouco mais, porque eu sabia que eles não podiam me demitir porque eu era preto. Naquela época já tinha essa preocupação? Já. Principalmente com quem tinha uma cara midiática. Eu já tinha a cara midiática lá da MTV. Então, qualquer coisa que eu viesse a falar fora daquele ambiente sobre a empresa poderia repercutir. Né? Então, havia esse cuidado. Mas nunca houve leniência, principalmente por parte dos meus chefes, em dizer: não, passar a mão na cabeça. E é isso. Televisão a gente erra muito, e erra o tempo todo. Né? Algumas apostas que a gente faz, elas funcionam, outras não funcionam. Então, a gente tem que lidar com essa possibilidade do fracasso, e eu lidei com muito fracasso. Então, e você trouxe interessante, né? As histórias que você está trazendo sobre racismo, você colocou todas no passado. Era assim e tal. E no nosso esquenta aqui, antes de começar, a gente está falando um pouco sobre um certo movimento de retrocesso que a gente está vendo com relação à diversidade, equidade e inclusão nas organizações, né? Não só nas organizações, mas o nosso foco talvez principal aqui de conversa seja no mundo das empresas, né? No mundo corporativo. Como é que você está vendo hoje, no presente, isso? Continua igual. Muita gente não gosta de abordar, mas o não gostar de preto não é uma questão econômica, não é uma questão intelectual.
Pode ser uma sumidade intelectual, pode estar com dinheiro no bolso, o carro do ano, e vai ter gente que não gosta de você, que não gosta da tua presença no ambiente. É uma questão estética. Uhum. E com o DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, passaram um zíper na boca de muita gente que falava abertamente que não gosta de preto. Uhum. Essas pessoas contrataram pretos, pessoas no topo da cadeia. Uhum. Há quem goste, há quem conviva de uma maneira civilizada, no sentido de, gente, somos todos iguais. Mas há quem realmente tem incômodos. E esses incômodos estavam bloqueados durante esses últimos 10 anos. E eles estão começando a surgir novamente. É preocupante. É preocupante porque acaba acontecendo o seguinte: eu vejo muitos bons profissionais, tanto jovens quanto mais velhos, que ficam com medo de perder seus empregos e se retraem. Uhum. Passam a ser figuras escondidas dentro do seu ambiente profissional. E isso é muito complicado, porque pode contaminar toda uma geração daqui para frente. Né? Coisas que nós pretos não costumamos falar em público, mas no passado, pais e mães, meu pai era um cara incrível, minha mãe também, mas ainda assim havia uma preocupação de esse não é o seu lugar. Uhum. Por quê? Para que eu não me machucasse. Né? Então, procurar uma melhor posição ou algo fora da curva, tipo, se formar numa faculdade, trabalhar ali no seu cantinho, de boca fechada, qualquer coisa fora dessa curva poderia causar dor. Né? E que dor é essa? É a dor de você ser considerado um incômodo por ser preto. Né? Então, eu estou vendo esse movimento gerando muito esse clima de agora eles estão acuados de novo, vão ficar quietinhos no lugar deles. Não pode acontecer. O cara entrou num post lá no LinkedIn, o post que eu fiz, ele elogiando a Harley Davidson por estar acabando com o DEI. E eu tive que relembrar que grande parte da história da Harley Davidson se deve a pessoas pretas. E a maior parte da galera não sabe disso. Né? Então tinha a Betsy, uma mulher preta, que nos anos 30 viajou os Estados Unidos inteiro de moto. Né? Aquele Green Book saiu das viagens dela, lugares que era seguro para uma mulher preta, uma pessoa preta estar. Imagina uma mulher preta. Né? E ela só usava Harley Davidson. Só usava Harley para viajar. Gente, anos 30. Anos 30. Né? Uma mulher preta e retinta, não era light skin, né? Light tone. Era uma mulher preta retinta. Então a marca tem uma dívida com as pessoas pretas. Tem uma dívida. E abandonar isso em função de pressão do público branco, interiorano, americano, é um erro. É um erro. Então a nossa resposta hoje qual é? É ter o preparo emocional para lidar com isso. Além do nosso preparo profissional, intelectual, técnico, cultural, temos que ter um preparo emocional. Então é complicado você ter que educar um filho não para ser invisível, mas para ser reativo. E reativo de que forma? Com consistência. Não adianta você chorar e tomar a porrada. Você tem que evitar a porrada. E evitar a porrada com discurso. Né? No meu caso é complicado, porque eu tenho um filho que é trans, né? Era uma menina, agora é um menino, um grande cara, inclusive, né? Tá com 23 anos, saiu de casa, mora sozinho, é dev, um puta dev, sacou? Casado, e eu fico assim, cara, como meu filho conseguiu ser tão bacana, né? E passando por esse processo de transição. E a minha filha também, uma menina preta, né? Apesar da minha ex-mulher ser branca, então são filhos mestiços, mas para a sociedade são pessoas pretas. Né? E também está aí estudando Química Industrial, os dois na UF. Ter essa tranquilidade, ter 2 filhos numa universidade de ponta, fazendo cursos que não são fáceis, me dá a tranquilidade de eles vão saber lutar quando o racismo aparecer de novo. E aparece todo dia. Aparece todo dia. Só não pode ter vitimismo. E aí eu concordo com as pessoas. Isso é vitimismo. Vitimismo é quando você não reage. É quando você aceita. É quando você não reage. Né? E toma porradas que não são necessárias.
As pessoas têm vergonha, às vezes, de ir a público e dizer que está acontecendo numa empresa, que está sendo sacaneado, que está sendo fritado por ser preto. Né? Muitas vezes aconteceu uma coisa curiosa. Eu entrar numa reunião com pessoas que iam conversar com o coordenador do canal tal. Elas não sabiam quem era o coordenador. Isso com o fornecedor era muito comum. E eu estava na sala, entrava o fornecedor e tal. O coordenador não vai chegar? Clássico. O coordenador não vai entrar? Eu falei, eu sou o coordenador. E aí aquele desconforto, né? Aquele elefante dentro da sala, até dissolver, demora. Né? E aí tem o desinteresse, a desatenção. Por quê? Porque conversa não é interessante como negócio? Não, porque você é preto. Tá? Mas tem que superar. A gente não pode baixar a cabeça, né? Em nenhuma fase da vida, nem quando jovem e nem na maturidade. Na maturidade também tem essa questão. Né? Na maturidade tem essa questão, ela vem muito forte, inclusive. E machuca. Não é um mar de rosas. Machuca e machuca muito. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar para muita gente, a gente precisa aproveitar e deixar a negritude ali estampada. Eu sou um homem preto falando. Eu não sou só um homem contemporâneo falando. Eu sou um homem preto falando. Essa minha opinião faz parte de um determinado ecossistema de pessoas que são massacradas. Né? Então, eu não vou falar de samba, eu não vou falar da favela, porque não é a minha vivência. A minha vivência é outra. De uma pessoa que teve uma vida classe média, né? Oportunidades, viagens e tal. E é importante que o preto se coloque nesse espaço. Exato. Não é só a pessoa que ascendeu na vida, é a pessoa que viveu. E viveu bem, viveu com alegria também. Né? Teve oportunidade de viver com alegria. E não só se defendendo, não só tomando jab, tomando soco na cara, sabe? Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. A gente estava falando, passou a ter mais feminicídio, passou a ter mais radicalismos de toda a ordem. Toda a ordem. Então, assim, a gente está num retrocesso civilizatório. A gente sabe que a história ela não cresce, não evolui. Não é linear. Ela tem os hiccups, né? E a gente, infelizmente, está vivendo nela. Isso aí eu digo, né? Eu sou espírito, então, eu digo que isso aí são almas trevosas que estão dando o último suspiro, porque a evolução da humanidade ela não vai ter volta. Agora, e a gente precisa lidar com esses desajustes na linha do tempo. Né? E como fazer? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muito medo de estar no carro, na rua, ser abordado pela polícia. É um medo que eu não perdi até hoje. Eu criei meus filhos durante uma fase da vida em São Paulo. Em São Paulo não se usa fuzil para fora do carro de polícia. Aqui no Rio é o padrão. Quando chegaram no Rio de novo, eu de BMW, aquela coisa, a primeira vez que elas viram um fuzil apontado para mim, sem motivo nenhum, o desespero foi tão grande, mas tão grande, que eles não entenderam. Por quê, pai? O que você fez? Não fiz nada, isso é normal aqui do Rio de Janeiro. Por ser preto, eu sou suspeito padrão. Tá no manual, sacou? E aquele meme, né, da cadeia de coloração, aqui é jovem, tal, aqui é bandido. Mais preto é bandido. Aqui é jovem infrator. Jovem infrator. Sabe? Por aí vai. É complicado, mas não dá pra gente deixar de viver, deixar de empreender, deixar de movimentar a máquina das ideias. Né? Fazer a garotada pensar. Você pode ser diferente, mesmo. Não é papo de autoajuda. Você pode ser diferente porque você precisa ser diferente do que esperam de você. Espero que você vai ser o maluquinho ali que vai ou tocar samba, né? Nada contra o samba, mas ou você é sambista, ou você é rapper, ou você é trapper, ou você é jogador de futebol. Né? Isso é outra coisa curiosíssima. Quando as pessoas veem você num determinado ambiente social ou com um determinado bem, o que você faz? Você joga futebol? Você é sambista, né? É gordo, então você é sambista, né? Eu falei, não sou sambista, eu não sou músico mais, eu sou um profissional da área de comunicação. Ah, tá.
Né? É curioso ainda ter isso em 2025. Acho muito curioso, as pessoas não se acostumaram ainda com essa ideia. Muita gente ainda não se acostuma com essa ideia. E não são apenas as pessoas de classes sociais mais abastadas. No horizontal também acontece, né? Pessoas pobres que não gostam de pessoas pretas. A gente vê isso todo dia no noticiário. Todo dia, não é uma frase hiperbólica, é todo dia. Situações de injúria racial, mais bonito, né? Injúria racial. Pode ser a única pauta da vida da pessoa preta? Não pode, mas é doloroso. É doloroso demais. Eu enfrentei isso com a minha filha pequena no aniversário de 5 anos dela. Fechamos o espaço, num determinado momento ela saiu do espaço. Quando tentou voltar para esse espaço, o segurança botou a mão na cabeça dela e falou: sai daqui, neguinha. Bicho. Não queria te cortar de modo algum, mas assim, eu recentemente li um livro, nossa, fantástico, chama Tornar-se Negro, né, da Neuza Santos Souza. É uma tese, né, acho que de doutorado dela, tal. É um livro fascinante. Já tem, acho que uns 20 anos, pelo menos, 20, 30 anos, não é um livro tão recente, mas um amigo meu me recomendou para eu poder entender um pouco mais o que é estar nessa pele, né? Não tenho como não tem como vestir essa pele, né? Não existe essa possibilidade, mas de alguma forma você tem como escutar, como se informar, como ler. E de fato, os estereótipos estão mais vivos do que nunca. Quando você fala de sambista, rapper, tal, é como se ao negro coubesse já lugares pré-determinados, pré-determinados, encaixadinhos. Ele não pode sair desse lugar e ser um diretor de cinema. Cineasta preto é complicado. É bem complicado, bem complicado. Você não pode nem ter o direito de fazer filmes experimentais. Então, ou você é sucesso de público e crítica, ou você não é nada. Mas não vamos longe, gente. O futebol, que é ambiente onde o preto está dentro de campo jogando, o preto está na arquibancada, mas o técnico é branco, o presidente do clube é branco. Perfeito. Isso a camada. O basquete americano, a NBA também, a mesma coisa. Tem muito técnico branco, é verdade. Dono do clube é branco, o técnico é branco. Raramente, acho que tem 2 técnicos pretos na NBA agora. NFL, mesma coisa. No Brasil, não tem, acho que não tem. Tinha um técnico preto no Brasileirão, no Grupo A. Só. É muito doido isso, porque as pessoas vão se acostumando com essa ideia. Né? E quando você é mais velho, então, agora, querem ainda mais te colocar no seu determinado lugar profissional. Né? Eu não posso mais falar de algumas coisas porque eu sou velho. Começa a intersecção. Tem isso, né? Os espaços de liderança das pessoas pretas estão sendo reduzidos. Um exemplo simples: carnaval. Não há uma escola de samba cujo patrono seja uma pessoa preta. Não tem. Todas são brancos, bicheiros brancos. Todas, sem exceção. Você tem um diretor de bateria que eventualmente é uma pessoa preta. Saca? E acabou. E todo mundo acha super normal. É normalizado, exatamente. Normalizado. Anormal seria se ele fosse o número 1 fosse preto. Eu tenho uma mágoa na alma, porque quando eu criei a Black In, eu fui atrás de 2 altos executivos, altíssimos executivos, pretos, que atingiram presidência, um de multinacional, outro do mercado financeiro. Mas os caras me deram tchau, estou ocupado com outras coisas. Eu fiquei tão enojado, porque eu não fui lá pedir dinheiro, entendeu? Mas, vem ouvir, vamos junto, mostra para a garotada que é possível. Esse é outro ponto também. Quando você está em certo ponto da cadeia alimentar, você se desassocia de quem está na luta. Então essa luta passa a não ser mais sua. Né? A sua luta passa a ser: eu quero esse relógio de 50 mil. Eu quero aquele carro, eu quero aquele apartamento nos Jardins. Não é mais problema meu.
até virar problema dele de novo, quando vai estar num restaurante ou num ambiente onde vai ser maltratado por ser preto. Os filhos. E dificilmente vai adotar essa pauta, vai deixar baixo. Por quê? Porque ele não é mais preto. É embranquecimento, né, que chama. Felipe, aí eu acho que volto outra vez a citar a Neuza, né, no tornar-se negro, porque é o referencial de sucesso, né? Olha que louco. O referencial de sucesso, de beleza, etc. Ela é sempre branco. Então, que no fundo, não estou justificando essa pessoa, né, que ela está certa ou errada. Ela aprendeu que os referenciais dela de sucesso, de coisas que dão certo, são sempre brancos. Então, enquanto não mudar esses referenciais, e se você citou aqui, né, tem situações que acontecem aqui no Brasil, mas assim, de alguma forma, diferentemente talvez dos Estados Unidos, a gente não conseguiu superar essa questão do referencial. Acho que continua tendo os referenciais brancos. E aí tem umas brigas nesse processo. Quando eu deixei a Globosat e fui para São Paulo, primeiro para fazer o Auto Esporte da TV Globo, e aí poucos meses depois eu fui convidado pela Editora Abril para ser editor da Quatro Rodas Nitro. Sonho de criança. De criança. Putz, eu lia Quatro Rodas desde a infância. O que aconteceu nesse processo? Não sei se vocês lembram, na revista Veja sempre tinha uma fotinha do Vitor Tivita. Pequenininha, e a carta ao leitor, né? E aí, eu não sabia nada de revista, nada, zero, analfabeto como revisteiro, aprendi tudo na Abril, melhor escola de jornalismo que eu tive na vida. Aprendi fazendo. E o Alfredo Ogawa, japonês, falou, você vai deixar essa chance passar porque você não sabe fazer? Está no melhor lugar do mundo para aprender. Melhor lugar do mundo para aprender. Se conhece carro, vai conhecer revista agora, vai aprender a ser o gestor de uma revista. E aí, eu tinha minha fotinha, né? Nas edições, do tamanho 3x4, mas ao longo dos anos eu fui fazendo uma experiência, eu vou crescer minha foto no editorial, e aí dizia para o meu pessoal de arte, o texto vai em cima da foto. A última edição a foto era gigante, eu até postei outro dia no LinkedIn, depois eu vou repostar esse material. Eu fazendo uma cara de mal, aquela coisa. Por quê? Porque as pessoas entenderem que o editor da revista era uma pessoa preta. Né? As pessoas às vezes não sabiam. E nos jornais, pior ainda. Pior ainda. Dono de jornal branco. Não quero transformar essa nossa pauta aqui numa reclamação do processo, mas são vivências. Né? Então, depois de Abril, eu fui para a Folha de São Paulo. Eu era o único preto da redação. Único preto na redação. Isso me gerou problemas? Inúmeros. Não posso não falar, sabe? Porque fui perseguido na Folha. Uma pena. Então, eu amava aquele jornal. Amava aquele jornal. Mas não, me machuca um pouco, como foi a minha demissão, inclusive, 100% injusta. Eu aprendi a lidar com esse tipo de situação. E hoje, Felipe, o que você vem fazendo nos últimos anos? Eu me lembro de você surfando na Indonésia. Eu achei aquilo, esse cara é muito doido. E por que eu fiz questão de levar isso também para o LinkedIn? Para mostrar que existe o outro preto possível. Tá? Preto surfista já não é a coisa mais comum do mundo. Preto, surfista, de meia idade, barrigudo, eu estava no lugar errado. Né? Tipo, o teletransporte. O que esse cara está fazendo aqui? Porque a Indonésia é o paraíso das ondas mais perfeitas do mundo. Eu sonhava com aquilo. Eu demorei muito a conseguir viajar para surfar. E aí foi um destino que para mim esse destino foi a ponta final de uma volta ao mundo, que eu me dei o direito de fazer. Falei, cara, eu vou explorar o que eu não conheço, vou conhecer de perto, vou passar um bom tempo fazendo isso, para voltar com essa bagagem. Então a Indonésia foi a ponta final. E foi curioso, porque quando você pensa em surfista e tal, você pensa naquele garoto branco, esguio. Eu tenho uma foto, uma das várias fotos, né, que a gente terminou de surfar, foi para um atolzinho, deserto, tomar bintang, que é uma cerveja
da Indonésia, quando eu li as revistas de surf, quando os caras escreviam, aí depois do surf a gente tomou uma bintang gelada, isso ficou na minha cabeça por 3 décadas. 3 décadas. E aí você se vê ali naquele atol, a 16 mil quilômetros do Rio de Janeiro, com uma bintang gelada na mão. Não tem como não chorar. Sensacional. E aí a foto sou eu, né, com o meu barrigão, e os caras, surfistas australianos e tal, os guias, eles também não entenderam no primeiro momento o que eu estava fazendo ali. Aí depois houve o casamento. Né? E com a própria população da Indonésia. Quando eu cheguei no aeroporto, com as pranchas, o que está acontecendo aqui? E tudo de boa, saca? Depois do estranhamento vem a curiosidade. Diferente do Brasil. Depois do estranhamento vem a porrada aqui. Então, lá, ao redor do mundo, falo isso, ao redor do mundo, eu tive muitos tratamentos que eu tinha medo de receber, e foi exatamente o oposto. Não que seja uma tranquilidade, mas foi o oposto. Então, a bilheteira branca do trem na Alemanha. Eu já cheguei com medo, né? Falei, nossa, simpatia total. Eu falei, caramba, bicho, eu posso viver o mundo. Sabe? Eu posso sentar num café em Paris, abrir um jornal e tomar o meu café, abrir o jornal, olhar o movimento, e eu posso falar sobre isso. E as pessoas não costumam querer falar sobre isso com medo de serem taxadas de exibicionistas. Pessoas pretas, estou dizendo. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe viajou o mundo todo antes de mim. Foi a lugares que eu não fui ainda. Que legal. E já idosa. Ela se aposentou com 64 anos. Depois disso, não vou guardar dinheiro para meus filhos, eu vou viajar. Que ótimo. Ele fez o mundo todo mesmo. Então, eu guardo os álbuns de viagem dali, Macau. O único lugar onde ela não foi a Rússia. Mas o resto, a Ásia inteira, andando de elefante na Tailândia, né? Fazendo voo de parapente, já com 80 anos. Aí só contava depois. Então, eu tenho na minha mãe essa referência. Eu quero ser a minha mãe. Quero ser a mulher que ela foi. Saca? De encarar, como uma pessoa preta, poder encarar o mundo dessa forma. E ela foi uma executiva preta já a partir dos anos 70. Né? Nos anos 60, uma mulher preta que teve que contratar babá, empregada doméstica, para poder trabalhar. Porque ela precisava fazer uma carreira, como ela fez na Rede Ferroviária Federal. E uma belíssima carreira. Então, eu não podia fazer menos do que ela. Né? Então, essa trajetória, você perguntou o que eu estou fazendo hoje em dia e tal, eu voltei para o audiovisual, produzi um longa-metragem chamado Sequestro, está no Prime Video, né? Foi premiado pra caramba lá fora, a abertura do Festival do Rio, dirigido pelo Voney Atala, e voltei para o audiovisual com a cabeça, preciso vencer nisso de novo. E eu fiquei um bom tempo como head de criação da Conspiração Filmes, atendendo a Fiat, por isso que o envolvimento com o carro voltou, e voltou forte. Mergulhei nesse universo do audiovisual para o corporativo. Né? Para soluções de comunicação corporativas com cara de entretenimento. Porque antes era aquela coisa dura, né? Era o diretor da empresa falando, olhando para a câmera, falando... Não, gente, vamos trazer um ar mais de entretenimento para esse tipo de conteúdo. Educação corporativa, educação institucional, né? E todos esses elementos de uma maneira um pouco mais agradável de assistir. É um prazer imenso levar tecnologia, conhecimento tecnológico, o poder que a gente tem, que eu estou falando aqui do meu telefone para vocês. Quando é que a gente imaginar isso antes? Essa comunicação direta. Então, tem essa paixão pela tecnologia, e o meu trabalho todo hoje em dia é em torno disso. Foi sempre um mar de rosas? Não. Eu tive períodos muito difíceis, agora já na maturidade. E quando eu digo muito difíceis mesmo. A pandemia acabou comigo. Né? Então, o sujeito que andava de BMW, na pandemia teve que aceitar a cesta básica. É um choque. É uma porrada. E a gente não gosta de falar sobre isso. Não, mas tem que falar, porque a vida não é um mar de rosas, seja você preto ou branco. Né? Então, quando a gente quebra, ninguém gosta de falar. Mas no LinkedIn, hoje eu quebrei
e tal, estou devendo 500 mil reais. Ninguém fala, só sucesso. Fui contratado, fiz o curso, olha meu certificado. Não tem certificado de fracasso. Não existe. Só que a gente passa por fracassos, né? Passa por fracassos. E dói muito, mas a gente aprende muito. Não falar em fracassos, seja você preto, branco, amarelo ou verde, é jogar fora a oportunidade de dialogar com pessoas para que elas não cometam os mesmos erros. Né? E que a gente também evite cometer os mesmos erros. Então, ter que se reconstruir profissionalmente na maturidade é complicado. É bem complicado. Bem complicado. Porque você está numa vitrine. Eu vou usar o LinkedIn de novo como referência. É uma vitrine de sucessos. Né? E quando você está numa posição frágil de precisar de um emprego, o famoso open to work, nossa, você comete um erro atrás do outro. Primeiro erro é botar o selo open to work. Esse selo é uma maldição. É uma maldição. É o selo que vai te dar o salário mais baixo possível, porque você está open to work, você está aceitando qualquer coisa. Coloca o que você sabe fazer. Não sabe fazer? Aprende de graça. Por isso, sempre colocando os cursos gratuitos de alto nível. Né? Agora a Oracle, por exemplo, está junto com a Alura dando um curso, promovendo um curso gratuito de formação de desenvolvedor, gratuito, um curso que custaria milhares de reais. Ah, mas eu não quero saber isso. Então, uma geração, tanto dos mais velhos, que não querem aprender, mas já passei, estou muito velho para aprender a programar, estou muito velho para aprender esse novo conhecimento. Não está. E tem espaço para essas pessoas em times mistos, porque a nossa experiência com o fracasso ajuda a não repetir o erro. Não? Ajuda o mais jovem, para aquele ímpeto de fazer acontecer, a não cometer equívocos na sua concepção, seja de um projeto, seja na gestão de pessoas, seja na gestão de recursos. A gente já aprendeu o que sabe, o que dá certo e o que não dá certo. Então, eu acho importante que tenha gente da nossa idade em todos os times de trabalho, de qualquer segmento. Então, hoje eu estou aqui com 56 anos, estou falando de carro elétrico, estou vendo gente de 30 falando carro elétrico não vai dar certo. Eu vejo. Aí eu falo, qual é a sua referência para dizer que não vai dar certo? O carro mais vendido do mundo em 2024, em 2023, foi um carro elétrico, Tesla Model Y. Em 2024, talvez repito feito. Ainda não fecharam os números do Q4. E as pessoas que insistem, eu falo, gente, para, lê, pensa, estuda, evita, ou pelo menos os 45 minutos que você gasta vendo um seriado, faz uma leitura de 45 minutos. Exato. Faz um curso livre. Eu não quero ver o seu certificado, eu quero saber o que você sabe fazer. Sabe? Tem coisas que você não vai ter certificado. Você vai juntar o conhecimento técnico que você aprendeu num curso com o seu bom senso, com a sua experiência. Então, para quem já passou de 50, é fundamental estar no mesmo nível de conhecimento de quem está com 25. Conhecimento técnico, de novas tecnologias, de novos processos de gestão de pessoas. Né? Isso é muito complicado. Aprender a ser gerido por alguém de 25 anos, que incomoda muito a gente, né? Muita gente da nossa cidade fica, garota não sabe nada, meninota não sabe nada. Aí vem todos os preconceitos contra os jovens que o Blanco estava falando. Né? Por que um jovem de 25 anos não pode ser um bom gestor? Se ele tem a formação e tem a inteligência emocional para aprender enquanto é um gestor, por que eu não vou ouvir? Por que eu vou tratar com desdém? E acontece muito. Não é pouco, é muito. Mais velho incomodado. Aí vem com, mas deve ser filho do dono da empresa. E se for? E se for filho do dono da empresa, se for bom? Né? Agora, a maioria das vezes não é. Não é filho do dono. Né? São pessoas que correram atrás. Entra para a faculdade com 17, se forma, vai para o mercado de trabalho. É uma bagagem enorme de novos conhecimentos. Precisam da gente para equalizar essa história.
Eu ia comentar, Felipe, que eu só te conhecia por leitura de textos, né? Eu vi ali uma energia, uma capacidade criativa, um ânima, né? Um ânimo de vida que me impressionavam. Mas ao te escutar aqui, eu fiquei ainda mais impressionado, honestamente, assim. Estou aqui falando, uau, estou assim como se eu estivesse sendo inspirado pela sua história, pelas palavras que você está trazendo, pelas emoções que você traz, pela forma como você conta as suas histórias. E eu acho que eu queria, eu tenho sempre essa missão de lembrar que a gente vai chegar ao fim em algum momento aqui dessa nossa conversa, está caminhando para isso. Eu não sei, o que te ajuda a viver com todo esse ânimo, toda essa alegria, e ao mesmo tempo reconhecendo as dores, né? Não tendo vergonha das dores, usando as dores como aprendizado pessoal e depois como para ensinar outras pessoas também, como você trouxe aqui o tema do Open to Work e tal. O que você sente que ainda faz muita diferença na sua vida, né? Nesse momento da sua vida, que para mim você é um jovem, cheio de energia, assim, é como se fosse fazer uma resenha na nossa conversa aqui. Conversei hoje com um jovem, Felipe, pessoa cheia de energia, com muitas histórias, e usufrui dos seus altos, mas também reconhece seus baixos como fundamental. Mas o que você sente que, quando você olha para a sua vida hoje aos 55, perto dos 56, o que você acha que faz a diferença ainda para você ter tanta energia e tanta paixão ali pela vida, né? Acho que é uma pergunta mais filosófica, talvez, porque eu acho que fiquei com essa curiosidade e acho que ela pode ser uma forma da gente ter que, né, fechar a nossa conversa. Sempre falo, é um papo meio all-star ali, né? Ficou para amanhã, né? Vai ter que ficar para amanhã a continuidade dessa conversa aqui, em algum momento do amanhã, né? A pergunta é boa. Primeira inspiração, a primeira, e eu acho que talvez a mais importante, é ser referência para os meus filhos. Então, eu tenho que saber o que eles sabem. Uma estuda química industrial, o outro estuda sistemas de informação e já é um dev de uma multinacional. Se eu não conseguir conversar com os meus filhos, entender o universo deles, eu perco uma riqueza na nossa relação. Então, sou curioso? Sou curioso. Então, vou estudar. Tá? E não é estudar para contar que sabe ou que necessariamente vai fazer parte do meu trabalho. É um estudar para viver. Para viver intensamente esse mundo que está em transformação. A gente está vivendo uma época difícil, como o Blanco falou, mas muito rica. Muitas transformações na geopolítica, que é outra paixão, por exemplo. Então, entender esses processos e saber como eles influenciam no nosso cotidiano é o que me faz explodir de entusiasmo, de criatividade, de contar histórias, de tentar não ser sisudo contando histórias. Então, tem lá a minha pipoquinha no final do texto, né? O dinheiro é caraminguá e o sujeito é o caboclo. E quem não gostar é só não ler, bloqueia o perfil e não lê, mas eu escrevo assim. Né? Eu gosto de ter essa forma de trocar ideia de mesa de bar, falando de assuntos sérios. Ter essas relações globais e sabendo que eu sou um cidadão do mundo, eu pego meu passaporte, eu vou para um lugar tal, para tentar entender como funciona, seja pegando onda na Indonésia, o grande paraíso, como eu falei, não dá para explicar o que a Indonésia significa para mim. Simplesmente o lugar mais bonito da Terra. Foi mal, Maldivas, mas Mentawai é outro planeta. Um lugar que passou por transformações físicas depois do terremoto de 2004 e teve aquele tsunami. Então você vê isso marcado nas pessoas, né? Um povo muçulmano maravilhoso. Já quebra outra história. Então quebrar esses paradigmas, sabe? Essas preconcepções sobre o outro é o que me motiva. Agora, esse mês de dezembro, vocês devem ter visto, eu tive uma postagem que teve mais de 1.500.000 impressões. E por um tema que é muito caro a todos nós, que é a segurança. Quem tem filhos, quem tem entes queridos, sobre armas. Em nenhum momento do texto eu escrevi que era contra armas e contra as pessoas terem armas com responsabilidade. Eu notei que as pessoas não leem, elas só leram o começo. E o resto foi... Me xingaram, nossa, me agrediram. Tive lá o outro veículo, né, a Aeroin, vou falar mesmo, me agredindo gratuitamente porque eu disse que o presidente precisava de um novo avião.
Qualquer presidente de qualquer partido. O avião estava uma merda. Então, trazer essas coisas da contemporaneidade para dentro do meu discurso é outro motivo de alegria, de entusiasmo, porque tem muita coisa sobre as quais a gente tem que falar. Na música, nas artes, no balé, no teatro, no cinema lá da Fernandinha, sabe? Na política, na geopolítica, no surf, na tecnologia. Está tudo interligado, as coisas não são isoladas. Tudo é assunto para a gente trocar ideia e aprender mais. Eu estou aprendendo todo dia, aprendendo com gente mais nova, aprendendo com gente mais velha do que eu, mas todo dia eu estou aprendendo coisas novas. E estou me reconstruindo nesse processo. Então, o entusiasmo é de reconstrução constante. Mais do que reaprendizado, é reconstrução. O que eu era ontem, hoje, eu já não sou mais o mesmo. Melhor ou pior, não se trata disso. Se trata de ser permeável ao que é novo, permeável ao que pode trazer diferença para mim, para os meus entes queridos e para a sociedade como um todo no futuro. Essa é a parte bacana. Eu sei que é difícil para muita gente que está desempregado de ler coisas que para elas não fazem referência à plataforma, mas elas precisam, mesmo durante o desemprego, eu estou falando isso do ponto de vista de quem já esteve lá no fundo. Uhum. Se você chega no fundo do poço e não se renova, se no teu CV que você vai pendurar no LinkedIn, teu último curso ou tua última leitura foi 10 anos atrás, esquece. Esquece. Então a gente tem que estar sempre entusiasmado para ir para frente, para colaborar. Colaborar, esse é o ponto. Está pronto para colaborar, com de 25 e com de 70, 80. Essa inquietude intelectual tua é fascinante. Fascinante. É um exemplo. Eu ia dizer justamente isso. Eu acho que a gente teve hoje, nós e quem nos acompanha aqui, uma aula magna, né? Mas assim, com várias nuances, com momentos emocionantes para cima, para baixo, uma aula, uma montanha-russa fascinante, com vários loopings e tudo. Então, queria te agradecer muito mesmo, assim, né? Espero que a gente tenha oportunidade de... A gente se conheceu por textos, agora está se conhecendo aqui por uma interface tecnológica. Espero que a gente possa tomar um dia uma cerveja na Indonésia, que se não der na Indonésia, pode ser em Copacabana também. Um biscoitinho, creme cracker, olhando o paraíso. Não é? Pode Feliz ser também. Da vida. Então, te agradeço imensamente, viu, Felipe, pela generosidade em estar com a gente, né, e ser tão transparente, autêntico e também acabou resultando muito inspirador aqui para o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou em mais um podcast. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Maravilha. Felipe, novamente, repetindo, muito obrigado por toda essa entrega que você nos deu hoje, viu? Acho que foi fascinante, foi emocionante. Espero que a gente ajude a abrir mais a tua exposição para mais pessoas, porque você é um cara que vale a pena ser seguido. E você que está com a gente aí, não perca o próximo episódio, que vem mais gente bacana pela frente no Age Free World. Valeu! Até logo mais. Tchau, tchau. Falou.